Meu nome é Roberto Brutti Bertoni, sou nascido em 10 de novembro de 1956 em Santo André, São Paulo. Fiz engenharia eletrônica, elétrica na época, com especialização em eletrônica, sou formado em 78. Depois eu fiz mestrado também em engenharia na Escola Politécnica, terminei em 1985, sempre na área da automação predial. Eu trabalho com automação predial praticamente da data que eu me formei, em 78, em 79, já comecei a trabalhar com automação predial e trabalho com ela praticamente até hoje. Comecei a fazer doutorado, fiz todos os créditos, mas por uma questão burocrática da escola, da minha escola politécnica, acabei desistindo praticamente quase no finalzinho da apresentação da tese. Já estava com todos os cursos prontos e tudo. A minha vida começou em Santo André, sempre fui em Santo André, nunca saí da cidade até entrar na faculdade na escola politécnica. Morei numa rua de terra na minha infância, ou seja, era uma coisa muito bem interiorana. Santo André, em 1960 e pouco, era uma cidade interiorana. Brinquei tudo aquilo que as crianças hoje nem imaginam que exista, que é a parte de rodar peão, empinar pipa, bolinha de gude, esconde-esconde, guerrilha de mamona, estilingue. Eu tive uma infância extremamente alegre e feliz. Entrei numa escola que chamava na época Ginásio Duque de Caxias, e quando entrei no colégio, também no Colégio Duque de Caxias, acabei conhecendo a minha esposa, que está comigo até hoje. Esse ano a gente completa 34 anos de casado. Eu a conheço ela praticamente 42 anos. Foi minha grande companheira e eu entrei na faculdade em 74, bem no meio do golpe militar, do regime militar. Sofri todos os problemas que qualquer estudante na época sofreu, com o fechamento de cidade universitária, Erasmo Dias chegando com a sua cavalaria, a sua tropa. E me formei em 78 e continuei trabalhando dentro da própria USP, numa fundação chamada Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia. Lá eles tinham uma série de desenvolvimentos. Na época, como existia o regime militar, era totalmente proibido importar qualquer tipo de tecnologia, então tudo tinha que ser desenvolvido no Brasil. E a fundação era um link, uma conexão entre a indústria, a sociedade civil e a escola politécnica. Essa era a função da fundação. Ela existe até hoje. Quando trabalhando para a fundação, comecei a desenvolver um trabalho para o Departamento de Água e Energia Elétrica, o DAE, onde nós fazemos toda a parte de monitoramento fluvial e pluvial no estado de São Paulo. Esse trabalho foi estendido também para a CESP, a Centrais Elétricas de São Paulo, onde eles faziam monitoramento também em todo o estado de São Paulo dos índices pluviométricos e com isso controlavam as barragens de modo a garantir o abastecimento de água para a geração de energia elétrica e, ao mesmo tempo, quando o índice pluviométrico era muito grande, a vazão era muito grande, abrir essas comportas para aliviar a barragem. Então, esse é um trabalho de monitoramento que eu comecei a trabalhar. Então, praticamente, a minha vida foi sempre monitorar e verificar o que acontece dentro de algum sistema e para alimentar um outro sistema. A CESP, ela usava essas informações de modelos de simulação meteorológica de modo a dar o índice necessário de abertura e fechamento dessas comportas das várias barragens que eles tinham. Depois disso, eu recebi um convite do Grupo Itaú, na época Itaú Planejamento e Engenharia, era uma empresa do Grupo Itaú, que estava dentro do banco, mas era uma empresa
totalmente voltado à engenharia. À época, o seu presidente, o Dr. Olavo Setúbal, engenheiro, também da Escola Politécnica, talvez pela sua formação extremamente técnica, ele sentia que precisava se desenvolver tecnologia no Brasil, aliado ao fato que com o regime militar era impossível trazer tecnologia de fora, então ele criou uma empresa de engenharia dentro do grupo, até para dar vazão à sua própria, ao seu ID pessoal e impor tecnologia de ponta, uma engenharia de alto nível para dentro do grupo Itaú. À época, o Dr. Olavo pensava e tinha uma visão que os bancos não iriam ganhar tanto dinheiro por tanto tempo. A inflação era galopante, realmente era muito grande. Cada ano que passava, a inflação batia índice do ano anterior. Então, ele sentiu que que o banco não iria sobreviver ganhando tanto dinheiro naquela época e que fosse diversificado o investimento. Parte banco e parte indústria. E a ideia dele é que, em algum tempo, haveria um balanço entre o banco e as indústrias. Daí nasceu a Itautec, Itaú Can, na Amazônia, Itaú Conde Componentes, a LQOS Nordeste, e por aí afora. Então, essas indústrias, elas tinham uma vida própria do Banco Itaú, totalmente fora do banco. Porém, o Dr. Olavo achava que precisava se desenvolver tecnologias dentro do próprio Banco Itaú para atender a essas indústrias. Daí nasceu a ideia de se criar um sistema de supervisão e controle, que na época era muito usado em grandes indústrias, porém a preços praticamente exorbitantes aqui para o Brasil, ao mesmo tempo que sofria uma série de restrições de importação. Então, decidiu-se que dentro da Itauplan ia se desenvolver um sistema de supervisão e controle que ia ser voltado para as indústrias. Porém, era impossível poder se desenvolver um sistema numa indústria funcionando, mesmo porque qualquer parada, seja de minutos, horas, isso é praticamente inviável dentro de uma grande indústria. Então, teve-se a ideia de se desenvolver todo o sistema e aplicar a um grande edifício, que na época estava se criando o Itaú, Centro Empresarial Itaú Conceição, o CEIC, que na época contava com 116 mil metros quadrados e eram 3 torres. Hoje são bem mais, são várias outras torres, porém eram 3 torres. E vamos desenvolver todo o sistema para esse edifício e esses edifícios. E uma vez desenvolvido isso, a gente vai aplicar à indústria. Eu fui convidado para entrar na Itauplan em 1983 e esse sistema entrou em operação efetiva já em 95. Inicialmente, a Itauplan ia desenvolver toda a parte conceitual de operação, etc. E Itautec iria ser o braço executor de elaborar esse software, esse sistema. Na prática, acabou acontecendo que a Itautec não tinha gente que conseguia entender a dinâmica de um edifício, e a gente acabou assumindo, apesar de ter pessoas que estavam ligadas diretamente a mim, foi algo em torno de 15 a 20 pessoas à época. Nós contratamos mais 4 pessoas dentro da Itauplan, e daí nós conseguimos desenvolver esse sistema em 2 anos, desde a sua concepção até a posta em marcha. Esse trabalho me rendeu o meu mestrado também, e entrou em operação praticamente no final de 95. 96 já estava em operação e começou-se a tentar colocar em algumas outras empresas. Mas houve uma resistência das próprias empresas dentro do grupo. Aí vendeu-se esse sistema para outros edifícios, que não era nem do Grupo Itaú, mas não era o perfil da Itauplan ter esse tipo de trabalho. O que acabou acontecendo é que voltou-se a criar
um departamento lá dentro de automação para outros prédios do Banco Itaú. Mas eu acabei saindo em 87, a convite do Grupo Ultra. Um dos gerentes da Itauplan acabou indo para ser assessor da presidência do Grupo Ultra e me convidou para trabalhar. Na época, uma coisa extremamente tecnológica, que era a CAI, Computer Aided Design, Computer Aided Engineering. Era a empresa de engenharia da Ultratec, do Grupo Ultra, que chamava Ultratec. Eles tinham comprado um VAX 5 Workstation, que na época eram alguns milhões de dólares, e estavam desenvolvendo toda a tecnologia em CAD. Eu recebi a incumbência de botar esse sistema a funcionar. Ele funcionava de forma muito precária. Em 2 anos que eu trabalhei lá dentro, ele saiu de praticamente nada para plena operação. Com o sucesso desse trabalho em CAD, estava vindo uma empresa americana, a Computer Vision, que também era concorrente da empresa que nos prestava serviço dentro da Tech, que era a Intergraph. E eles me ofereceram uma possibilidade de trabalhar na Computer Vision através da sua subsidiária no Brasil. É uma empresa brasileira, mas praticamente uma subsidiária americana, que era comigo. E lá comecei a ter algum tipo de contato com a parte de vendas. Eu era suporte a vendas. Então, eu tinha toda a parte, foi feito uma série de treinamentos na Europa, nos Estados Unidos, e viajava para o Brasil inteiro, junto com todos os vendedores da empresa. Tinha pelo menos 12 vendedores de altíssimo nível. E com o passar dos anos, a gente acaba... Eu não só fazia a proposta, eu ia visitar o cliente, fazia a proposta, dizia qual é a melhor solução técnica, até que eu cheguei a ser um vendedor, um gerente de vendas. E surgiu a oportunidade dentro da Sun Microsystems, também através de uma outra subsidiária deles, de vender a parte de Sun Microsystems. E passei a ser só vendedor, dentro da Syncorp na época. Mandando meu perfil. Infelizmente, a parte só de vendas não me satisfaz. Eu sou um técnico, meu DNA é técnico, eu vivo de técnica e não de vendas. E depois de 1 ano que eu estava no Syncorp, eu resolvi sair e fui criar a empresa chamada Apex, junto com outros 2 sócios. Porém, depois de 2, 3 anos, não teve sucesso, com problemas de sociedade, que todo mundo conhece. E em 95 resolvi criar a minha empresa. Na época eu não sabia nem que nome eu ia dar, até que fui visitar um cliente dentro do Sesc, e ele veio para mim, mas doutor, eu já conhecia o Sesc, eu já trabalhava para o Sesc através da Apex. Ele falou, Betônio, você não confia no seu taco? O nome dele é Marcelo Franchini. Você não confia no seu nome, não confia na sua empresa? Eu falei, claro que eu confio, vou desenvolver. E por que você não coloca o seu nome, Betônio, que garante que você realmente está comprometido com a empresa? E assim foi. Por conta dessa nossa conversa, o nome da empresa acabou no Betônio. Hoje, Betônio Automação e Segurança. E daí começou a minha vida empresarial, de fato, sozinho, carreira solo. Inicialmente, os 2 primeiros anos foram 2 anos um pouco mais difíceis, como em todo qualquer início de empresa. Porém, eu já tinha um nome no mercado muito forte, mas para mim foi doloroso, porque no começo de 95, em janeiro, minha sogra morreu e em março a minha mãe morreu. Isso foi doloroso tanto para mim quanto para minha esposa, e isso teve um impacto bastante grande na minha vida profissional, no início da vivência da Betônio. Isso criou-se a tristeza. Quando começou a passar a tristeza, fiquei sabendo que meu pai também estava com câncer e que teria tempo de vida curto. Aí eu tomei a decisão de não investir muito somente na empresa, investir um pouco na vida com meu pai. Então diminui um pouco o ritmo
E no ano de 95, 96, eu praticamente toquei a empresa o necessário para a sobrevivência e fazer os trabalhos corretamente. Com o falecimento do meu pai no início de 97, passada a fase de tristeza, comecei a levantar a boca. E aí comecei a contratar pessoas. A primeira pessoa me ajudou muito. Aí começou a segunda, a terceira, a quarta. E hoje nós somos uma organização de praticamente 70 colaboradores. Os anos de 97 para frente sempre foram anos onde houve sempre um crescimento, por menor que seja, sempre houve um crescimento da empresa, ou maior ou menor, sempre houve. E cada ano a gente cresce mais do que o ano anterior, pelo menos num crescimento na faixa de 10 a 15% mínimo. O ano passado nós crescemos em venda na ordem de 24% em relação a 2012 a 2013, nós crescemos em termos de 24%. Então, estamos no mercado já há praticamente 20 anos, onde a empresa ela faz projetos de automação, segurança, telecomunicações, detecção alarme de incêndio, áudio e vídeo profissional. Temos clientes praticamente todas as grandes verticais, onde a gente destaca shopping centers, hospitais, edifícios comerciais, corporativos, data centers e assim por diante. Então, esse é o perfil da Betone, do Betone. Voltando um pouco para o lado pessoal, casei em 1980, me formei em 78, casei em 80. No dia 8 de março, no dia 3 de março nasceu, do ano seguinte, em 1981, nasceu meu filho, o único filho, que trabalha comigo desde os 14 anos. É o braço direito. E a gente, ele me ajudou muito a construir a empresa. Então, essa é um resumo bastante rápido e conciso da minha vida. Uma pequena curiosidade, acho que vale a pena contar. Meu pai, a instrução dele era de técnico e sempre trabalhou em indústria automobilística. E quando eu era criança, obviamente, toda criança tem a visão de ser igual ao pai. E meu pai queria que eu fosse médico. Mas eu dizia para ele, não, eu vou ser engenheiro mecânico, porque ele trabalhava na área mecânica. Com o passar do tempo, quando eu entrei no colégio, meus dois amigos mais íntimos queriam ser médicos. Um, por causa que era filho de médico, tanto é que quando ele se formou médico, quando se formou ele ganhou um hospital de presente. E o outro, por vocação, também queria ser médico, e era meu amigo e irmão. E eles me convenceram que eu deveria fazer medicina junto com eles. Então, no primeiro ano colegial, eu tinha que trazer para o meu pai uma carta onde ele assinava se eu fazia biologia ou se eu fazia desenho técnico. Obviamente, quem fizesse desenho técnico ia para o lado mais técnico, engenharia, e o outro para o lado de medicina. Eu falei para o meu pai, olha, eu decidi ser médico, assina aqui. Eu acho que foi o momento de maior felicidade do meu pai. Passado o primeiro ano do colégio, e mitocôndrias para lá, e DNA para cá, e RN para lá, e a coisa foi tranquila. Até praticamente o último, penúltimo dia de aula de biologia, quando o professor quis dar uma avant-première, porque ia acontecer o seguinte: meus amigos, ano que vem, nós vamos enterrar uma galinha, onde vamos deixar apodrecer a carne, vamos tirar, depois vamos montar o esqueleto, nós vamos dissecar sapos, nós vamos dissecar lagartixas e outras coisas mais. Eu falei, não, desculpa, não é o meu negócio. Até enquanto estava na teoria da biologia, tudo bem, mas na hora que eu tivesse com a mão na massa, algo dentro de mim, meu DNA falou, não é isso que você quer. Aí fui lá do meu pai, com toda a cara de pau,
pelo menos aquilo que eu consegui, falou, pai, você tem que assinar de novo uma carta dizendo que eu quero desenho técnico. Talvez aquele dia tenha sido o dia mais triste da vida do meu pai, que queria que fosse médico. Mas ele assinou, ele sabia que ele confiava na minha decisão, ele tomou, e eu assinei, e eu entrei na escola politécnica, me formei engenheiro, e com certeza meu pai morreu muito orgulhoso de mim, de tudo aquilo que eu consegui construir e de forma profissional. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer para vocês. Muito obrigado.